Oi, jovens, bom dia. Que saudade de vocês. Bom, espero que vocês estejam com saudade de mim também, não é? Ai, é tão triste não encontrar vocês. Mas enfim, seguimos em frente na nossa jornada tecnológica. No primeiro capítulo do nosso livro 2, a gente falou sobre o Império Azteca. Agora, no capítulo 2 do livro 2, isso, a gente vai falar sobre o Império Inca, certo? Lembrando, Incas, Aztecas e Maias são civilizações pré-colombianas, certo? Vamos lá então. Nesse primeiro slide, eu coloquei aqui para vocês a localização do Império Inca aqui na América do Sul. Porque quando a gente fala do Império Inca, as pessoas imaginam que eles só existiram no Peru, mas isso não é verdade. Vocês podem perceber que tem parte do Chile, da Bolívia, do Equador, da Colômbia. Então, o Império Inca, ele foi muito vasto, né? Ele pegou vários países que a gente conhece hoje, não só no Peru. Claro, é que o Peru tem a cidade de Machu Picchu, que acho que é a mais conhecida do Império Inca, e a que está em melhor condição, né, para a gente poder estudar sobre esse povo ainda, beleza? Então, continuando. Quando a gente fala do Império Inca, ele era formado por vários povos. Esses povos eles podiam guerrear entre eles, porque eles tinham línguas, costumes, tradições, cultura muito diferentes. E um queria impor a cultura dele em cima do outro. Conquistou um povo, você quer impor aquela cultura. Então existiam vários conflitos, tá? Não é que quando a gente pensa no Império Inca é uma coisa só enorme, não. Lembra aquele que a gente falou sobre cidades-estados? Cidades independentes entre si? Então, era mais ou menos isso que acontecia. Óbvio, eles só não tinham, os historiadores só não deram esse mesmo nome, certo? Continuando. Quando a gente pensa na organização social do Império Inca, o principal governante era chamado de Sapa Inca, que era o imperador, tá? E por quê? O Sapa Inca, ele dizia que ele tinha uma ligação direta com os deuses, por isso que ele foi escolhido para ser o imperador do povo. Era muito simples, né? Pensa, a pessoa chega lá e fala, olha, os deuses vieram, falaram comigo aqui e eu vou ser o imperador, pronto, né? Não, claro, existia antes, assim, uma escolha dos homens que eram mais importantes para depois você ter toda essa questão da escolha mesmo do Sapa Inca. Quando ele morria, eu até coloquei aqui, né? As mulheres, os servos, todos que faziam parte da família do Sapa Inca, eles eram sacrificados. Eles morriam em nome desse imperador, mumificavam esses corpos e colocavam esses corpos junto com o do Sapa Inca lá no Templo do Sol. Um pouco parecido como os egípcios faziam antigamente, né? Só que aqui todo mundo tinha que morrer junto com o Sapa Inca. E outra coisa, quando o Sapa Inca morria, a escolha de um novo imperador não necessariamente seguia como eu posso dizer, seguia a hereditariedade, né? Porque muitos morriam, né? Tipo, a galera da família morria, não tinha como seguir, né? Tipo... Mas enfim, você podia ter um filho, um irmão, mas não necessariamente teria que ser alguém da família, tá? E sim, todo imperador, todo Sapa Inca que morria, independente de causas naturais, tipo morte morrida, morte matada, a família também é junto. E aqui é importante a gente ressaltar, suas mulheres, sim, eles tinham mais de uma mulher. Era normal, não tinha problema nenhum, só que aquilo, né? Sapa Inca morreu, vai todo mundo. Quando a gente pensa aí na sociedade inca, também era hierarquizada, né? Como toda sociedade, né? Hoje é impossível você dizer que existe uma sociedade igualitária, todo mundo pertence à mesma camada social. Não, né? Então, eu coloquei aqui algumas camadas para vocês terem uma ideia. Não precisa se atentar aos nomes diferentes ou achar que, nossa, eu preciso saber a ordem correta. Não. O que é importante é você entender que existia uma sociedade hierarquizada, no topo a minoria e considerada a mais importante, e a base é aquela que sustentava todas as outras camadas. Então, ó, tem aí, ó, os panacas, sim, não escrevi errado, não falei errado, eles
tinham esse nome mesmo, que eram as pessoas que faziam parte da família do imperador. Depois você tem os nobres que ocupavam alguns cargos religiosos, né? Lembrando, também eram politeístas, eram sacerdotes, né? Homens que ficavam organizando os cultos religiosos. Os curacas, que eram os chefes religiosos. Aí você tem os funcionários públicos, trabalhadores, artesãos, camponeses. Aí coloquei outro nomezinho aí, que são os pinhas, que são os prisioneiros de guerras. Que você conquistava um povo, aquele povo que foi conquistado se tornava escravo. Ah, mas existia a possibilidade deles serem bonzinhos e não escravizar? Não. Todos eram escravizados, certo? Por quê? Para você ter um império tão grande, tão vasto, você precisava de muita gente contribuindo para o pagamento desses impostos. Porque o imperador, ele dizia, né, que ele tinha uma ligação lá, um tete a tete com os deuses, e os deuses pediam para que a população pagasse impostos. Porque aquele imposto era como se fosse assim, não era para o Sapainca, o imposto era para os deuses, para o deus Sol, para o deus da Lua, tudo isso, né? Continuando, aqui, escrevi errado, gente, desculpa. Segundo os Incas, né? O criador supremo do mundo era o Viracocha. Sim, nome estranho também. Aí ele criou os homens a partir do barro e os colocou em cavernas, de onde eles saíram para o mundo exterior. Já digitei errado de novo, tô empolgada. E o Viracocha também criou o Sol, a Lua, as estrelas, criou tudo. Esse lago, que é o Titicaca, é um dos lagos mais importantes aqui da América do Sul, porque ele faz parte de toda a história do povo Inca. Lembra quando a gente estudou em história sobre os canais de irrigação? Lá na Mesopotâmia, no Antigo Egito, lá Rio Nilo, Rio Tigre e Eufrates? Então, esse lago Titicaca ajudou muito na produção de alimentos. Pensa, um império Inca que pegou tantos países precisava de abastecimento. Então, você ter água suficiente e alimentação faz com que a população viva melhor e viva mais. Se ela vive melhor e vive mais, ela pode pagar mais impostos. Não para o Sapainca, óbvio, para os deuses, né? Enfim. Aqui eu coloquei um desenho é ótimo, né? Uma imagem de alguns deuses incas, tá? Só para vocês darem uma olhadinha. Aí acharia maravilhoso se a gente pudesse desenhar isso. Estou imaginando Natalinda, fazendo esse desenho. Maravilhoso. Ou a Júlia Vaz também manja do desenho, hein, Júlia? Saudade de vocês, meninas. Continuando. Falei um pouquinho antes, né, que os incas também mumificavam, né, especialmente os imperadores e os membros da elite. Ah, então os pobres não eram mumificados? Quando tinha dinheiro, eles eram mumificados. Não eram colocados no templo do sol, mas podiam ser mumificados. E existiam dois métodos que eles podiam mumificar. O método artificial, parecido lá com a mumificação egípcia, que eles tiravam todos os órgãos, né, colocavam nos vasinhos, jogava aquele salzinho para dar aquela secadinha na água do nosso corpo e depois enfaixava. Ou no método natural, que é tranquilo. Morreu, você pega lá, enterra o cidadão num lugar frio, seco. Aqui eu coloquei, né, como as montanhas dos Andes. A Cordilheira dos Andes, que pega grande parte aí do Chile e do oeste aí do continente, aqui da América do Sul, vários arqueólogos vão para essas regiões, porque como era costume eles enterrarem em local frio, a Cordilheira dos Andes, né, era o melhor local. Eu achei um vídeo aqui, eu vou ver se eu coloco no fórum para vocês, porque eu não consegui colocar aqui. Não, na verdade eu ia colocar, mas não ia ter como vocês clicarem, né, enfim. Para vocês verem uma reportagem de uns anos atrás que passou no Globo Repórter, que eles encontraram algumas crianças, porque eles faziam sacrifícios para os deuses, e quais eram as pessoas mais puras da sociedade inca? Eram as crianças, então eles iam lá e matavam as criancinhas. Continuando. Quando a gente pensa nos incas, espero que vocês também pensem assim, Inca, Peru, Machu Picchu, sim. Eles eram excelentes na área da arquitetura, que até hoje a gente tem grandes monumentos. Depois, se vocês procurarem, eu coloquei uma foto só aqui, né, de Machu Picchu.
Mas se vocês procurarem depois no Google, meu, tem muita coisa bacana deles ainda, dessas construções ou dessas ruínas. Por quê? É uma região onde você tem muito terremoto, né? Acontecimentos onde você não consegue controlar. Então, eles faziam essas construções de uma forma muito precisa. Então, eles eram excelentes nas construções. Aqui, ó, eu acho que eu já adiantei o negócio, né? Observem na imagem a precisão, o corte que eles faziam, né? Deixa eu voltar aqui, porque eu tava toda empolgada. Ah, é aqui, né? Que eu queria falar para vocês. Porque assim, quando a gente pensa nessas construções, sim, eles tinham todo um estudo, né, toda uma técnica, que não se sabe qual é, mas eles tinham essa técnica. Só que, lembra quando eu comentei que toda vez que eles conquistavam um povo, esse povo se tornava escravo? Pois bem, a maior parte dessas pessoas que se tornavam escravas ajudavam na construção desses monumentos. E lá, além de você fazer o pagamento dos impostos em dinheiro, também existia esse serviço aqui, ó, que é o MITA. Em determinada época do ano, né, alguns dias do ano, esses trabalhadores eram obrigados a trabalhar para o Sapa Inca em troca de alguns benefícios. Por exemplo, alimento, uma outra moradia, algum descanso. Então, assim, era meio que uma troca que eles faziam. Não existia a opção desses outros trabalhadores falarem: ah, não, eu não quero fazer isso. Não, não tem que querer porque você está fazendo para os deuses, você não está fazendo só para o Sapa Inca, certo? Agora eu vou voltar nas imagens que eu me empolguei. Aqui é a cidade de Machu Picchu. Cadê? Ah, essa daqui. Olha que da hora que eles faziam nas pedras, né, nas rochas. Como que eles cortavam tão perfeitamente? Os caras não tinham nenhuma máquina, nada. É isso que me intriga e que é uma das coisas que eu acho muito bacana quando a gente estuda esses povos antigos. Mesma coisa dos egípcios, né? Aquelas pirâmides que até hoje estão de pé. Né? E você percebe, ó, aqui nessa imagem, que eles não usam nenhum cimento, nada assim, né, pra grudar uma pedra na outra, tá? E aqui é por onde passava a água, que eu falei pra vocês. Bom, não posso me estender muito, porque senão depois o vídeo não vai. Gostaria de falar mais, mas no próximo vídeo eu falo. Depois eu vou passar uns exercícios pra vocês, a gente vai fazer a correção junto. E quero saber como que vocês estão fazendo essas aulas, se está indo tudo bem, se vocês têm dúvida, se tem alguma dificuldade em relação a esse novo método que a gente vem desenvolvendo. Para mim ainda é bem estranho, porque eu tô falando aqui pro meu iPad. Mas eu consigo imaginar vocês na sala, as nossas risadas, os nossos comentários. Consigo, é muito interessante, é muito legal. Acho que por isso que aos poucos eu vou conseguindo fazer isso, porque eu imagino vocês aqui na minha frente e eu espero que aos pouquinhos a gente se organize e que tudo isso acabe logo, porque eu tô com saudades e a gente precisa se ver, tá certo? Espero também que daqui a pouquinho eu tô fazendo alguns testes pra eu fazer um vídeo e eu aparecer, né? Porque também é estranho vocês ficarem olhando uma tela enquanto eu falo, ó, tá mexendo tudo, mas não sou eu aí, né? Bom, deixem suas dúvidas lá no fórum. Tô disponível sempre que vocês precisarem, tá? Quero muito que a gente troque uma ideia bacana aí, beleza?